Seria a demolição a única saída para o prédio em Praia Grande, que teve 3 pilares esmagados por conta do excesso de carga? No vídeo anterior eu fiz uma análise com as imagens e vídeos disponíveis na internet sobre as possíveis causas e entender o que aconteceu. E o que mais foi comentado e discutido foi essa questão da demolição, onde ela seria a única solução. Porém, pessoal, a recuperação estrutural é uma área da engenharia que está crescendo muito. E tem um caso que aconteceu em Santos, onde um edifício inteiro foi reaprumado, fazendo o procedimento de corte dos pilares no térreo, para vocês entenderem o quão avançada é a engenharia e as soluções realmente podem salvar esse edifício. Porém, será que essa situação, esse prédio em si de Praia Grande, ele pode ser recuperado? Será que os moradores podem ter suas vidas normais novamente? Tudo isso a gente vai conversar e bater um papo depois da vinheta. Eu sou o engenheiro civil Felipe e você é muito bem-vindo aqui no canal Engenharia Ativa. Bora lá? A primeira coisa que a gente precisa compreender no âmbito da recuperação estrutural é a coleta de dados. Tá? Eu tive muitos comentários no vídeo sobre diversas hipóteses, situações, enfim. Porém, pessoal, por que a gente trata isso como hipótese? Porque para chegar em uma solução e uma metodologia para recuperar, é preciso entender tudo o que aconteceu, começando pelo projeto estrutural, se estava dentro das normas, se estava calculado de maneira correta, entender o solo, como está a situação do solo. Precisa ser feitas sondagens e estudos para verificar se o adensamento do solo ele ainda vai acontecer mais, né? Se o que já aconteceu não vai evoluir, se possui vazios, para poder tentar, tá, mitigar todos os riscos futuros também. Um outro estudo que provavelmente vai ser feito é a retirada de corpos de prova desses pilares, de maneira a identificar o FCK dele. Será que esses pilares têm um FCK recomendado em projeto? Se a sua resistência está dentro do que foi previsto? Após isso, ter todos esses estudos conhecendo solo, projeto, resistência das peças estruturais, execução, que é o caso do estribo, que já verificamos que ali faltam alguns estribos, parte para a questão do uso do edifício. Será que houve um excesso de carga? Será que o que foi recomendado pela construtora foi seguido à risca? Porque acontece em muitos casos também de ter excesso de cargas, né? Vasos muito pesados, móveis muito pesados. Comentou, foi porque no primeiro vídeo eu até comentei que uma das causas dos pilares, que era preliminar, seria o cisalhamento dos pilares, que as autoridades tinham informado. Porém, o PhD em Engenharia Douglas comentou que ali pode ter acontecido o esmagamento e não um cisalhamento, que já começa a mudar um pouco o cenário, né? O entendimento do que causou. Dessa maneira, a gente cai na questão da recuperação estrutural. Como eu disse para vocês, a engenharia ela está avançada e a gente tem excelentes profissionais. Um caso muito interessante de sucesso é o edifício em Santos, que ele estava a gente conhece muitos edifícios em Santos que eles estão tortos, né? Eles estão inclinados, fora de prumo. E um em específico foi reaprumado porque ele estava muito inclinado. A empresa MAF realizou o seu reaprumo. E o legal desse procedimento estrutural que ele consistiu em pegar alguns pilares e aumentar eles, literalmente cortar um segmento deles, macaquear toda a estrutura, levantar o prédio com macacos hidráulicos e refazer o pilar, de maneira a reaprumar o edifício. E o porquê isso não poderia ser aplicado ao edifício em Praia Grande? Né? O primeiro passo foi dado, as escoras. Eu vi muitos comentários falando sobre que as escoras não iriam aguentar, tudo mais, porém as escoras é algo assim provisório, né? É uma escora ali colocada de maneira emergencial, até porque o edifício ele não está mais com o mesmo carregamento,
os moradores não estão lá, as caixas d'água provavelmente foram esvaziadas, então teve uma redução de carga no edifício, onde pode ter aliviado. Outro ponto muito importante é que um edifício, qualquer estrutura, ela acaba fazendo uma redistribuição dos esforços. Quando um pilar falha, automaticamente a carga que aquele pilar iria absorver é lançado para os pilares em volta. Isso acontece porque a estrutura ela é rígida, ela tem uma rigidez muito grande. A recuperação estrutural provavelmente vai ser de reforço desses pilares, ou seja, um encamisamento, aumentar a sua seção, refazer as amarrações, os estribos, de maneira a deixar esses pilares que esmagaram mais robusto, do que eram originalmente, e também fazer esse trabalho em outros pilares desse mesmo pavimento, que é o subsolo. Então, refazer todos, engrossar eles, realmente aumentar a sua resistência, seja com mais ferro, mais área de concreto. É lógico, tudo isso provavelmente só vai ser feito após o macaqueamento e o reaprumo da estrutura. Que hoje a gente tem equipamento sim que pode levantar a estrutura. A gente está falando aí de macacos hidráulicos que passam, a capacidade de carga de 100 toneladas, por exemplo. Cada pilar daquele deve suportar aí de 100 a 130, 150 toneladas mais ou menos, tá bom? Apenas uma prévia aí de carga. Porém, a recuperação ela consiste nisso, em trazer a resistência novamente dos elementos estruturais e não só trazer novamente, mas deixá-los mais resistentes do que originalmente. Como agora já é conhecido aonde foi mais solicitado, é possível fazer uma recuperação e deixar o edifício ainda mais seguro do que era originalmente. Tá? Muitas pessoas se assustam com o termo recuperação estrutural, porém, feito de maneira correta, a gente consegue elevar a resistência do edifício. A gente consegue fazer com que ele seja ainda mais seguro do que era originalmente e agora com menor risco de recalque da fundação, porque já aconteceu. Então, pessoal, podemos concluir que o edifício, após todos os estudos que ainda estão em andamento, tá, não tem definição concreta do que aconteceu, justamente por esses ensaios estarem acontecendo. É bem provável que o edifício seja recuperado e de maneira segura, e melhor ainda, como já foi conhecido ali esse recalque diferencial, o reforço ele vai inibir possíveis outros recalques. Então o risco desse edifício ser demolido ele é baixo, porém não é inexistente, tá? Isso vai acontecer apenas após a conclusão dos estudos, mas sim, é possível os moradores retornar às suas vidas normais no edifício e de maneira segura. Tá? Lembrando que, mais uma vez, existem outros edifícios em Praia Grande que também têm problemas estruturais. Não sei se está ligado ao método executivo que foi utilizado ali. Não vou entrar em nome de empresa nenhuma, que isso aí a gente vai deixar para as autoridades locais fazerem as suas análises, as suas investigações, tudo bem? Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você discorda, se você quer agregar, se você quer comentar algo, deixa aqui nos comentários que é muito bem-vindo, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!